Boa tarde a todos. Sejam todos bem-vindos aqui para mais uma reunião do Fórum de Agentes Culturais. Eu vou estar colocando aqui no chat daqui a pouquinho as pautas da reunião de hoje. E é isso. Tenhamos todos uma boa reunião. Só lembrando que quem está presidindo a reunião hoje é o Kelvin Mota. E é isso aí. Vamos lá. Sigamos. Boa tarde, camaradas. Prazer estar colaborando com vocês aqui hoje, para a gente discutir algumas coisas. As pautas já estavam aí no chat já, eu acho que eu vi aqui. A gente tem algumas pautas específicas para hoje, mas primeiro vamos começar com os informes aqui. Se alguém tiver algum informe para acrescentar que seja importante a gente discutir sobre ações passadas ou para hoje e ações futuras. A gente já tem a pré-inscrição do Elmo, que ele fez no WhatsApp. Eu queria só pedir, se possível, vocês façam a inscrição aí do caso, e 2 minutinhos para informes é suficiente? Vocês acham suficiente? Porque a gente aumenta a minutagem quando for para discutir as outras pautas. Eu acho que o informe do Elmo vai precisar de mais tempo, né? Porque eu acredito que ele deva estar trazendo, confirma aí, só dando um alô, Elmo, está trazendo as informações sobre a eleição do conselho lá do Crato, não é isso? Então, eu acho que ele vai precisar de mais tempo. Mas quem tiver... Desculpa, Brasil. No caso, o Elmo fala só daqui a pouco sobre a eleição do Crato. Esse informe do Elmo de agora é outro informe. Beleza, Elmo? Ok. Massa. Gente, boa tarde. Prazer de novo estar aqui com vocês. Eu estou sentindo que está cada vez mais sendo fortalecido os nossos encontros, né? O informe de agora é uma campanha da Quatro Portas na Mesa, é uma ideia minha, mas aí eu estendi para Quatro Portas, o Chico, a Fran e o pessoal no grupo da Quatro Portas, da Companhia Permanente, estão endossando, né, que é de nós fazermos, a gente como gestores, né, da cultura e tal, agentes da cultura, para nós fazermos uma campanha contra a fome, gente, porque tem um monte de pessoas que não tem nenhum tipo de formação, até quem tem formação, tem uma amiga que tem formação que está passando fome, uma professora de história e várias outras pessoas aí, amigos meus, fazendo campanha para poder arrecadar algum tipo de mantimento para mandar para quem está precisando. E aí eu queria colocar para vocês, para que vocês se juntassem a nós, ou então deliberasse no fórum, né, uma campanha do fórum dos gestores culturais de Sobral, para que a gente fizesse essa força-tarefa juntos e juntos para ver, né, para sanar a fome das pessoas, né, para ver se a gente consegue, não vai ser o tempo todo, mas aí que ficasse essa rotatividade de a cada semana ter um recolhimento X de algum alimento quem tiver, né? Eu sei que está todo mundo desempregado, eu estou desempregado, mas graças a Deus que aqui em casa, graças a Deus, não falta comida, né? Graças a Deus. E é isso, assim, é uma mobilização que eu gostaria muito que isso fosse levado para todo mundo e que as pessoas se sensibilizassem nesse sentido, tá bom? Um beijo e eu fico grato desde já pelo tempo aí, Kevin. Beijo. Valeu, meu querido. Queria contribuir também aí, porque a gente teve esse tipo de campanha, né, no ano passado, né? Alguns músicos sobralenses fizeram a campanha do Palco Solidário, saiu em algumas lives e tal, com logomarca, e nesse caso, Elmo, vocês estão organizando para fazer o levantamento, a separação das coisas, questão de formar a cesta básica. Eu acho muito importante se a gente puder se engajar nisso aí mesmo. É isso? Kevin, é exatamente isso, né? Eu levei hoje, então estou trazendo para cá e a gente pode fazer com que a coisa fique bonita, né? Que a gente consiga fazer juntos, né? Todo mundo. Não só da casa, mas aí o Chico colocou a Quatro Portas como a sede, o lugar em que as pessoas podem depositar os alimentos, que eu vou ficar responsável
por fazer essa entrega, né? Fazer o recebimento e fazer a entrega, já que eu fiz o corre. Se alguém quiser fazer esse corre comigo, cola que faz, mas aí eu estou responsável por isso, tá? Aí vai ter uma divulgaçãozinha aí. Seria bom falar isso, Elmo. Essa divulgação que a gente vai fazer a partir de amanhã ou hoje, dependendo ainda só do fly que vai sair, e que é a partir de domingo, né, Elmo? Eu acho que a gente já está recebendo lá na casa. Exato, Chico. Como combinado, a partir de domingo, como você colocou, para a gente receber e, né, ou no dia seguinte ou no mesmo dia começar a distribuir. Ok. Eu me coloco à disposição, não para ir deixar de casa em casa, mas de pegar lá na Quatro Portas, né, disponibilizar meu carro para deixar num ponto que possa ser um ponto de distribuição, tá? Se precisarem de mim nisso, eu me disponho a ajudar. Gratidão, Brasil, gratidão. Muito bom, pessoal. Se vocês tiverem também um material digital para transferência, essas coisas, conta, vocês puderem colocar nas divulgações, tá certo? Porque às vezes tem gente que prefere fazer uma transferência para... Não sei se é mais burocrático para vocês, mas eu acho que era importante. Não, não é não, sem problema. A gente pode fazer isso, viu, Fran? É colocar Pix, alguma coisa? o número do Pix, né? E é tranquilo. Ano passado nós fizemos uma campanha, mais ou menos em maio, eu acho, maio, junho, e aí tinha as duas formas, né? Tanto em gêneros como também em dinheiro, né? E a gente recebeu algumas coisas em dinheiro, porque pode-se ir lá no supermercado e já fechar o valor de uma cesta, viu, Elmo e Chico? E aí as pessoas já repassam o valor, eu posso pagar 2 cestas, 3 cestas. E aconteceu isso, teve gente inclusive, que veio deixar aqui em casa 10 cestas, né? Nós juntamos umas 30, mais ou menos, no ano passado. Mas estamos dentro. Aqui a família, aqui nós três já estávamos falando sobre isso. Então, se vocês já começaram a campanha, pode colocar os Brasil, de alguma forma a gente contribui. Show de bola, pessoal. Podemos encerrar os informes e entrar nas pautas do fórum? Ok? Ok, então. Pessoal, aqui nas pautas já pré-organizada, nós temos um ponto para discutir, muito importante nesses 2 meses ou quase 2 meses de fórum, não é isso? Para a gente fazer uma avaliação bem objetiva do que a gente construiu, do que a gente está conseguindo encaminhar e para a gente seguir em frente, né? Nós tivemos alguns avanços importantes, principalmente se chegar para junto da secretaria para tratar de algumas coisas, né? Tudo está acontecendo e a gente está acompanhando como está acontecendo, mas vamos fazer essa avaliação aqui para a gente ter organizar o norte aí. Eu queria que tivesse mais pessoas aqui, especificamente das novas que entraram, para a gente fazer um pequeno resumo, mas é isso, nós somos 11 aqui e vamos discutir um pouco sobre isso. Alguém se inscreve já para fazer uma avaliação sobre o trabalho, especificamente? O Chico se inscreveu. Chico, deixa eu ver aqui, desculpa, Chico, vai lá. Bom, gente, é o seguinte, eu tenho uma ótima avaliação sobre esse fórum. Vou repetir, mas assim, eu acho que é uma fala que todo mundo já falou, já disse. Não é momento para a gente estar resgatando coisas do passado, não é momento para a gente estar com o ego crescido, é momento para a gente se unir e fazer. Evidentemente, ontem eu achei que a reunião foi bastante proveitosa, porque algumas pessoas, eu inclusive falei coisas que eram para ser ditas de qualquer forma em algum momento. Pena que não sei, enfim, não sei se estavam as pessoas certas para escutarem, mas assim, reafirma a proposta. Eu acho que não é o momento agora, mas que esse fórum tem que ter poder de fala, tem que ter essa responsabilidade e temos que chegar
em algum momento, ao prefeito, que eu repito, ontem eu não falei, mas eu assim, admiro muito o trabalho que ele está fazendo em relação à pandemia. Eu obedeço, eu aceito, eu admiro esse trabalho, mas é verdade que, em relação à cultura, ele tem uma visão um tanto distorcida do que é isso. E ele precisa, de uma forma gentil, de uma forma legal, escutar, porque às vezes eu tenho a impressão de que ele não sabe nem se a gente existe, sabe? Ou faz de conta que não. Eu não sei, não conhece os nossos trabalhos, não acompanha ou coisa parecida. Mas eu só queria reforçar mais do que nunca essa coisa. É hora da gente se unir, é hora da gente esquecer algumas coisas. Quer dizer, porque acho que, embora tenham acontecido essas coisas, as pessoas se gostam, as pessoas são amigas e não vamos cair nessa esparrela de se tornar inimigos por conta de bobagens. Enfim, é isso aí. Tá bom? Brasil? A avaliação que eu faço do fórum é a melhor possível, né? Eu estou morando aqui em Sobral já fazem 17 anos e logo depois que eu cheguei a gente já começou, né? Eu já comecei a ser envolvido até pelo cargo que eu ocupava, né? Como diretor da escola de música, já comecei a ser envolvido em toda essa questão da organização das políticas culturais, né? Da cidade. Eu participei das conferências municipais, 2 conferências estaduais, 1 conferência nacional, e aí a gente vai adquirindo, né, um conhecimento e uma experiência que acaba sendo útil para esse momento, né? Nós tivemos ontem um público muito bom, nós tivemos ontem 70 pessoas naquela reunião, foi uma reunião muito, muito legal, muito proveitosa. Agora a gente precisa realmente ter uma forma de convencer as pessoas a estarem, pelo menos, nessa nossa reunião ordinária semanal, né? Nem que não participe dos grupos de trabalho, mas que nessa reunião de sexta-feira mais gente possa participar. Eu concordo com o Chico, né, que a gente precisa realmente se empoderar com esse poder de fala ainda enquanto fórum, para depois ainda mais empoderados quando nos tornarmos, né, esse grupo, o Conselho Municipal de Política Cultural de Sobral. Mas aí eu concordo também que a gente precisa chamar o prefeito, né, o Ivo Gomes, a gente precisa marcar alguma coisa com ele. Ontem a secretária, né, a Simone, foi intimada a fazer isso, né, de conversar com o Ivo, para que ele possa em um momento vir conversar com a gente. Eu acho que isso deve ser feito o mais rápido possível, talvez ainda em abril ou no máximo em maio. Época que deve estar, se Deus quiser, diminuindo essa questão da pandemia, né? Eu acho que muitos de nós, pessoal de um pouco mais de idade, como eu, por exemplo, já devo estar me vacinando, se Deus quiser, e aí a gente vai ter um pouco mais de tranquilidade para trabalhar. Quando falaram aí do pessoal do grupo, eu acho que deveria ser feito um documentozinho, uma coisa que colocasse no nosso grupo mesmo, para ser uma espécie de cerimônia de batismo de quem entrasse, né? Olha, nós já discutimos isso, nós já pautamos isso, nós já resolvemos isso, porque as pessoas às vezes entram e normalmente, e talvez até assim, as pessoas com um certo conhecimento e ficam cobrando pautas que já foram vencidas aqui dentro, né? O que aconteceu em algumas reuniões passadas, as pessoas estarem cobrando pautas que já foram discutidas, que já foram vencidas aqui. Então, eu acho que é importante que o grupo de estudo elabore esse texto, né, que é um texto que vai ser sempre atualizado e que possa ser colocado no particular ou mesmo no grupo, né, de quem entrar, para que as pessoas entendam como é que está o andar do trem, né, porque o trem está andando e as pessoas precisam pegar esse trem e caminhar, e não jogar uma âncora, né, parar o trem a cada vez que a gente pegar passageiro, a gente tem que parar e voltar para a estação inicial para recomeçar. Tempo encerrado. Para recomeçar a inventar a roda. É isso. Obrigado. Alguém mais se inscreve para falar sobre, Romualdo? Eu posso falar, já que ninguém se inscreveu? Pode falar.
De ontem, rapidinho, assim, eu concordo aí com as falas do Chico. A gente tem uma pauta só sobre a reunião de ontem. Tu quer esperar para a gente chegar lá e tu já está inscrito para falar nela? Eu ia falar coisas muito genéricas, Não, muito genéricas ontem, sem problema. Aí tu pode aprofundar mais na próxima pauta sobre especificamente de ontem, pode ser? Tá ótimo, tá ótimo. Show de bola. Pessoal, então a gente tem essa avaliação aqui. A gente já pode entrar na próxima pauta, que eu acho que inclusive, eu já vou fazer aqui a fala sobre a questão. Apareceu essa nova demanda, apareceu assim entre aspas, né, que é a questão desse edital da cultura, que inclusive nós tivemos a reunião ontem, que eu acho que é uma pauta para a gente, porque a gente não pode depender, não sei se nem é assim que fala, a gente não pode depender especificamente daquela ruma de gente que a gente tinha ontem para fazer esse tipo de discussão. Então, eu acho que a gente tem que trazer essa discussão junto com a questão do edital da eleição do conselho, né, que era uma pauta que a gente já vinha trabalhando no GT do estudo. Agora a gente tem mais essa avaliação para fazer sobre o edital emergencial, né, e a questão da comunicação, certo? Já entrando aqui na próxima pauta, que é os alinhamentos. Kelvin, desculpa, o Romualdo gostaria de fazer a avaliação. Pronto, aí já eu queria só deixar essa fala, e aí Romualdo pode continuar. Boa tarde, né, gente? Se eu extrapolar um pouquinho aí, porque também foram muitas coisas já, né, que são muitas coisas para avaliar. É como falou o Kelvin, que bom que, ou aliás, que triste que a gente não está com as pessoas que estão sempre aqui com a gente nessa reunião, geralmente são 12, 17, e aí eu começo por essa avaliação, né? Por que existe às vezes umas vacâncias aí em algumas reuniões, isso foi normal, aconteceu, inclusive teve uma reunião que não aconteceu, né, numa sexta-feira, e a avaliação que eu faço, assim, de mais pontual, né, de chegando aqui na 10ª reunião nossa, ordinária, né, que é uma reunião que sempre a gente faz esse balanço, é uma reunião que a gente sempre está pensando como é que vai traçar o futuro, até porque muitas coisas surgiram já, né, para a gente trabalhar, que a gente tem aí já um percurso de muitas coisas para cuidar e precisa organizar cada vez mais, inclusive, a entrada das pessoas, né, que estão chegando, como colocou o Brasil, né, inclusive avaliar que as pessoas que estão contribuindo, elas têm, né, trazido esse sentimento, como colocou o Chico, né, um sentimento de não atravancar. O Chico me conhece, eu já chamei muito ele para fazer essa movimentação. Essa movimentação ela começa com poucos, começa com 1, 2, 3 e vai crescendo. E aí, geralmente, eu tenho uma experiência desses percursos e a gente sabe que às vezes vai também definhando, mas que tem ali um núcleo duro. Então, a avaliação que eu faço é que a gente já chegou nesse núcleo duro, porque não tem um líder, né? Não tem uma personificação. A gente tira hoje o Kelvin presidindo, né? Esse processo, eu que estive ali muito à frente, né? No começo, e esse é o trabalho mesmo que a gente precisa fazer no começo, né? São poucos mesmo, como eu falei, 1, 2, e a coisa vai crescendo. E a avaliação que eu faço é que a gente também fique atento a isso que o Brasil colocou, né? Que a gente não atravanque o trem já está andando, né? Não dá mais para a gente ficar revisitando o passado, é muito prático, a gente vê que as coisas são muito práticas, como elas estão divididas, né? Em GTs, que são os grupos de trabalho, o nome já está dizendo, né? Trabalho, e tem sido de fato muito trabalho, essa avaliação que eu faço também, assim, quem está chegando, quem vem participa, mas e vê a coisa pronta, mas existe ali muita gente que está trabalhando, né, nos bastidores. A Fran, assim, não sei nem o que falar, assim, tá sempre ali me procurando, a gente pensa nas coisas, como é que
a coisa é feita, tem o Iago, tem sempre alguém que está ali interessado, como colocou a Simone ontem, né, em tocar essa coisa. Então, a avaliação que eu faço é que o núcleo duro já entendeu esse processo, né, e que agora a gente precisa conduzir que são muitas coisas, né, que estão acontecendo ao mesmo tempo, mas também atento a essa chegada de novas pessoas, porque a gente vai entrar no novo processo de também ser pedagógico, né, como colocou o Brasil. A gente tem pautado isso desde a construção dessa base, né, porque a gente colocou isso desde o começo, né, que a construção era de base, tinha que ter uma base para poder a coisa andar, e hoje tem mais gente, né? Essa reunião ela acaba sendo um momento para a gente de fato ali fechar um ciclo, né? Se a gente fechou um ciclo ali em fevereiro e planejamos março e estamos colhendo os frutos de março, agora a gente vai fechar mais um ciclo, né? Um mês tem sido muito trabalho, assim. Parece que são 3 meses de tanta coisa que aconteceu. E aí agora que eu avalio é que a gente consiga distribuir cada vez mais essas questões, né, do trabalho, para a gente avançar cada vez mais, porque é uma coisa que eu percebo que está chegando à ordem do dia desse edital, só encerrando, viu, Iago? Que está chegando essa ordem do dia do edital, mas que a gente tem algumas coisas para tratar também. E aí eu, né, percebo que a gente precisa cada vez mais organizar também esse fluxo, né? Esse fluxo que está acontecendo nas reuniões dos GTs, para que a gente consiga já visualizar antes o que vai acontecer, e eu acho que a gente vai tratar sobre isso no planejamento, tá bom? Obrigado, Romualdo. Rodney? Pronto. Gente, de primeira mão, eu gostaria de agradecer, né, por estar fazendo parte, né, desse círculo de amizade. Poucas são as pessoas que eu conheço. Eu não gostaria de fazer uma avaliação, não. Eu gostaria só de agradecer mesmo, né, por estar nessa grade de conhecimento, né. Desde o ano passado eu fui um dos contemplados na Lei Aldir Blanc, né, e isso me gerou um certo curiosidade, né, de estar atento mais a essa parte de cultura, que até então eu não tinha tanta participação por não fazer exatamente parte, certo? E vi que há um ciclo, né, uma cultura local, né, muito rica, né? E isso está me causando, assim, sabe, uma curiosidade de conhecer mais, sabe, fazer parte, de poder contribuir, certo, com o fórum, né? Só me apresentando, me chamo Rondinei, né? Atualmente faço parte do Grupo Capoeira Brasil, dou aula de capoeira, né, com Libras, né? Ou seja, dou aula de capoeira para surdos, fazendo um trabalho de inclusão na cidade, né? A gente está com 2 anos e meio já com esse trabalho voluntário, numa ONG que se chama Cefas, né? E é isso aí, galera. Só quero agradecer mesmo, certo? Né? Por estar, né, ganhando, né? E, se possível, contribuir com todos, beleza? Obrigado aí. Sou eu agora, rapidinho. Sobre a questão da avaliação, né? Eu gostaria de falar desde o início, quando a gente começou esse processo, e aí eu já vou destacar aqui o companheiro Romualdo, né, e eu também nesse processo, assim como todos nós que estamos aqui, a maioria, né, que estamos desde o começo, a gente sempre pensou nesse processo de uma forma horizontal, né, isso é algo que a gente está prezando desde o início, e eu acredito que a gente está ciente da dificuldade que é fazer algo horizontal, né, uma vez que a gente participa, às vezes, de sistemas que tendem a ser verticais no processo. E aí, lógico que nesse percurso, muitas vezes, possivelmente, a gente tenha falhado em algumas vezes, né, nesses processos horizontais, mas tudo isso é um aprendizado e eu acredito que a gente está progredindo muito nessa construção. Sobre a questão da descentralização das funções, que foi algo que foi falado, mencionado essa semana, né? E aí eu acho que é massa, porque desde essa semana a gente está entrando nesse fluxo, né? Sobre pensar sobre isso, desde que foi proposto no grupo. E eu também fico muito feliz de terem outras pessoas que estão topando esse desafio. Sobre o GT de comunicação, eu gostaria de dar os parabéns, porque, enfim, não é porque eu estou nesse GT, mas o GT tem se demonstrado ser muito legal,
muito massa mesmo e agilizado, realmente, como o Romualdo tinha falado aí, um grupo de trabalho mesmo, né? E o GD de estudo e de articulação, eu acho que a gente está caminhando, né? O de articulação ainda está ali em passos lentos, mas eu acredito que cada pessoa aqui também é uma pessoa articuladora, né, em potencial, e a gente tem feito esse trabalho legal. Tanto que ontem a gente teve o resultado de terem 82 pessoas presentes. Sobre a questão de comunicação, que aí, no caso, eu faço só uma observação para a gente atentar um pouco sobre a nossa comunicação mesmo, tanto a comunicação interna como comunicação entre uns e outros, né, dentro do processo também, até para a gente evitar essas falhas de comunicação, porque muitas vezes os problemas surgem a partir daí. E aí eu acredito que ontem foi falado uma coisa que eu achei muito interessante, foi sobre comunicação não violenta. Não que a gente não possa ter uma comunicação firme, né, e se impor quando a gente tem que se impor. Mas eu acredito que esse lance da comunicação não violenta também é um processo que a gente vai aprendendo aos poucos. E eu acho que é isso. No mais, só gratidão a todo mundo que está aqui construindo. E é isso, sigamos. Eu queria só complementar uma coisa que a Fran falou, se vocês me permitem, e são coisas que ela pegou também sobre a descentralização, né, das funções, que é interessante. Eu peguei uma função essa semana e achei muito interessante também, o Rodney, que chega aí, o companheiro de capoeira, né, e se interessando, eu acho que vai se conquistando assim. Sobre a coisa da horizontalização, né, horizontalidade e da comunicação não violenta, a gente está no século XXI, numa revolução assim louca de gênero, né, de raça, de tudo. A gente está numa revolução. Então, tem alguns contratempos na forma como se coloca as coisas. Eu não digo nem vamos fazer vamos fazer uma comunicação não violenta. Eu também não sou de acordo em que as coisas sejam dessa forma, em que só um exemplo, em que uma pessoa tenha que dizer o tempo todo, dizer o tom de como se deve falar. Isso também é muito chato, e isso é violento, né? Quando você estabelece como as pessoas devem falar. As pessoas podem falar, ninguém está na cabeça da pessoa, ninguém está no corpo da pessoa e não sabe o que foi que ela viveu aquele dia, né? Aquele momento. Então, às vezes também você pedir para não ser feita uma comunicação não violenta, dependendo, eu que sou professor, né, que lido com a tal das competências socioemocionais, que é um saco, e tem professor que pede para o aluno rezar, tem professor que impele dessa forma, né? Então, eu acho que a gente pode sim ser pessoas maduras e pelo menos saber o objetivo de estar nessa reunião, né? Eu acho que a gente tem crescido nesse sentido. Ontem a fala da PH foi bacana, a fala do Jander foi bacana, mas a forma como ele falou com o outro também não foi tão legal, né? Já chamou o outro de macho escroto e tal, não estou defendendo, né, o fulano ou Beltrano, também não quero deixar de defender aqui a Simone, que é uma mulher e tal, mas a forma como o Edu falou, talvez não tenha sido a mais adequada, né? Porque, assim, ele falou que é uma pessoa que está institucionalizada ali, mas ela também não pode dar o tom da reunião, mesmo que seja homem, mulher, qualquer coisa, não pode, né? Então, como nossas reuniões majoritariamente é feita por homens, eu não me considero uma pessoa binária, não sou binário, tá? Mas, assim, então fica um tom meio másculo, saca? Fica um tom meio másculo. Então, nós temos que pelo menos, nos atentar como fala e ver a heterogeneidade da audiência, né? Só nesse sentido. É difícil? Estamos todos aprendendo, mas aí é que tá, tem que pontuar mesmo, então vai ter muito ruído, tá? Um beijo. Pode falar, Brasil. Bom, eu me considero uma pessoa bem-humorada, né? E eu costumo levar o meu bom humor para o meu trabalho. Eu fui regente de coral durante muito tempo e eu nunca levei nenhum problema, nem do trabalho, nem de casa, para o meu ambiente de trabalho, né? O coral, no caso, ele me energizava, é uma alegria, eu podia estar com todo o problema, mas ali durante aquela 1h30 que eu estava com meus coralistas, era uma alegria fantástica, né? Então, assim, o que eu quero dizer com essa fala é que a gente não perca
o senso de humor, né? Que a gente não perca a alegria de viver, né? Porque assim, a gente pode estar aqui discutindo uma coisa séria e de repente sair uma piada, sair um grito, sair um sussurro, um eu te amo, e tá tudo bem, sabe? Eu acho que a gente tem que manter o bom humor, sabe? E isso aí tem que ser uma coisa que tem que entrar na cabeça e no coração de todo mundo, né? O respeito, sim, né? Eu até agora não entendi qual foi o problema que aconteceu na fala do Edu, com todas as diferenças que eu tenho com o Edu, não sei qual foi o problema que aconteceu com a fala do Edu, para o Jander ter tido aquele discurso. Realmente, até agora, eu estou tentando entender, já ouvi um pedaço da reunião de novo, mas até agora não entendi. E aí, sim, isso é mais a título de conselho mesmo, né, que a gente realmente não perca perder a ternura, né? Nós estamos discutindo, às vezes nós estaremos em trincheiras opostas, mas eu sou amigo do Chico, eu sou amigo do Elmo, vou ser amigo do Rodney, ele vai até ser meu professor de capoeira, sou amigo do Kelvin, sou pai do Iago, amigo do Romualdo, que vem aqui tomar café na minha casa. A gente discute pra caramba, mas a gente não perde a ternura um com o outro. Isso aí tem que ser muito bem colocado, muito pactuado nesse grupo para que a gente possa caminhar junto durante muito tempo. A gente pode caminhar junto durante muito tempo. E em certa hora, talvez a gente se divida também, né? Quando a gente for ter uma eleição para conselho e a gente tem chapas diferentes, mas sem perder a ternura. Beijo a todos e todas e todo mundo. Obrigado, Brasil. Você vai falar da avaliação, Romualdo? De boa? Deixa eu só fazer uma fala aqui rápida. Só sugerir desculpa, Kelvin, já que a Fran falou, eu ia só sugerir que a gente dê seguimento às pautas, sim, porque pelo previsto, né, já extrapolou os 30 minutos ali do primeiro bloco, né, que seria essa avaliação, tá bom? Estamos 32 minutos aqui, então vamos seguindo. Queria só fazer ainda em relação à avaliação, para a gente seguir para a próxima pauta, se a gente quer continuar com esse horário para as reuniões do fórum, ou se alguém tem alguma sugestão, ou se a gente quer revisar esse horário devido a essa baixa participação, porque a gente está com a mesma quantidade, basicamente, aqui do grupo de estudo, por exemplo, né, dos grupos específicos, né? Como é um fórum mais geral, então eu queria perguntar se alguém quer revisar esse horário ou continua do mesmo jeito. Deixa eu falar uma coisa que eu falei para a Fran, rapidinho, para contribuir. É porque, assim, quando nós estávamos começando com poucos, tanto no grupo de estudo, que eu lembro que tinha bem pouquinha pessoa, eu, você, o Brasil, o Elmo, 5 pessoas, se eu não me engano, a gente tinha decidido porque aquilo era viável para a gente. Então, como está chegando mais gente, como já chegou mais gente, né, a sugestão já foi dada, inclusive, para o grupo de estudo, para adiantar o horário do grupo de estudo. É possível. Esse horário de 17 horas, lembra que nós começamos nossas reuniões às 14, depois foi para 15, depois foi para 16, chegou às 17. Então, isso que você coloca, Kelvin, é importantíssimo que a gente já encaminhe, porque a gente viu que deu muito certo aquele horário da reunião de ontem. Eu acho que esse é um bom horário, 19 horas, as pessoas já desaceleraram dos seus afazeres, e aí a gente pode estar pensando isso, no horário de 19 horas, tá bom? É a minha sugestão. Pronto, então a gente pode votar sobre a revisão do horário. Não precisa especificar aqui, mas a gente pode votar sobre revisar o horário, então. Tá ok para todo mundo? Só uma coisa, eu acho que é importante também a gente acolher as novas pessoas que vêm chegando na reunião, né? Por exemplo, a primeira reunião ordinária do Rony, do Rafael, o Emanuel nem sempre está com a gente aqui. Eu acho que a gente poderia ver uma forma também, nessa metodologia, de estar acolhendo essas pessoas que vão chegando a primeira vez na reunião, para elas não estarem se sentindo deslocadas de uma conversa que a gente está fazendo aqui muito específica da gente, entendeu? Só pensar em relação a isso. Ok, obrigado pela sugestão. Pessoal, vamos continuando aqui, vamos... Fran, você queria falar? Não, desculpa, foi sem querer. Vamos seguir aqui para os encaminhamentos dos GTs, e aí, nesse caso, a gente pode fazer uma fala
quem for falar sobre os GTs, mais didática para o Rafael, que está aí, né? O Rodinei e o Emanuel. Já uma fala didática, mas já falando sobre os encaminhamentos dos GTs, onde a gente estava, onde a gente chegou. E aí, Iago ou Fran, vocês falam pela comunicação, Romualdo pode falar pelo estudo? Ok, então vamos começar aí com o Romualdo falando pelo grupo de estudo, certo? Então, gente, o grupo de estudo, né? A gente atualmente, né? Porque a importância desse grupo de estudo, né? Para a gente compreender, a gente ter acesso ali a informações, a documentos, né? Que contribuem com o que a gente vem aqui pautando, né? Que garantir, né? Ali, os direitos culturais através das políticas públicas. Então, isso demanda um estudo, né? E esse GT é criado para isso, para a gente estudar as leis, para a gente estudar alguns documentos que são importantes. Começamos a estudar, inclusive, uma cartilha sobre o que é o Conselho, porque, como o Kelvin falou, nós temos ali como pauta principal, vinha sendo a pauta principal a eleição do Conselho, e aí existe uma minuta do edital de eleição do Conselho, que vem sendo estudada, né? Vamos só lembrar, para poder fazer uma linha do tempo. Primeiro foi a cartilha, o que é o Conselho, para as pessoas se apropriarem. Depois começamos a olhar o edital e outras coisas foram surgindo, né? Então, hoje a gente também tem uma pauta da própria cartilha para orientar o que seria o Conselho, né? O CPF da Cultura, o Fundo de Cultura, o Plano de Cultura. Existe essa pauta e também em suspenso, né? E também, hoje, o grupo de estudo está exatamente contribuindo, como foi o caso de ontem, lembrando que aquele encaminhamento, o encaminhamento da reunião de ontem foi exatamente, partiu do grupo de estudo, não partiu desse grupo geral, que basicamente estão aqui as mesmas pessoas, e de lá a gente decidiu fazer esse estudo já do que viria, né, ali em termos de edital para a gente, que acabou virando aquela construção coletiva ontem, certo? Então, o grupo de estudo é basicamente isso. Então, para poder também já trazer, visto que a gente não tem ainda o funcionamento pleno do grupo de articulação, por exemplo, a própria ida do Elmo, a própria participação do Elmo na eleição ontem, foi ontem, né? Lá do Crato, é um estudo também. Ele traz esse estudo. Foi hoje, Romualdo. Pô, foi hoje, hoje é 20, tô confundindo, hoje é 26, confundindo. Então, esse também já é um estudo, né? Ficou encaminhado também no grupo de estudo. Então, assim, toda e qualquer informação, questões importantes que tragam ali informação, participar de uma reunião, como foi hoje, por exemplo, a reunião da Câmara, né? Ali na audiência pública, ficar atento às questões da Câmara também municipal, tudo isso faz parte de um fluxo de estudo que a gente acaba trazendo ali para debater dentro do grupo de estudo. Certo, gente? E aí, passar aí para o pessoal falar mais sobre a comunicação. Eu não sei se é a questão, viu, Kelvin? A gente falar também já desses encaminhamentos por pormenores, assim, como é que tá caminhando, tem tempo? Continue, companheiro, continue. Pode falar. Pode continuar. Porque o chat tem um delay. Então, o GT hoje, o edital, ele está ali sendo já encaminhado, o edital de eleição, ele já tem um bom encaminhamento, né? Tem uma escrita sendo, e aí é interessante a gente já pensar, fazer a relação desse ponto já também para o planejamento, para a gente já pensar como é que vai ser isso em abril, né? A partir inclusive da nossa próxima reunião, lembrando que as reuniões do GT de estudo são toda terça-feira, né? Então, para quem está chegando, né? Quem quiser participar também, para a gente se apropriar e contribuir nesse edital. Mas, como já foi colocado aqui, algumas questões já foram bem resolvidas em relação a esse edital, e hoje, dando um retorno também de como está, hoje esse documento foi passado para a secretaria está fazendo uma avaliação. E nós também ainda estamos pensando como é que vai ser, de fato, essa eleição, porque, inclusive, a participação do Elmo foi para isso, né? Trazer também algumas informações que possam contribuir para que a gente
chegue também mais na parte prática do edital. Claro, tem um debate ainda sobre a questão das setoriais, mas que a gente também já vem avançando nesse processo e é só uma questão de decisão e de escrita, né? Compreendendo que a gente também não vai dificultar o processo, a gente precisa só realizar o processo de fazer a eleição, certo? Então, esse é um documento importantíssimo que a gente está encaminhando, tem o edital que ainda vai ser discutido, como colocou a secretaria, né? Discutido também a partir deles, nós chamamos essa questão da discussão do edital, do estudo, porque também já vinha sendo uma pauta nossa desde o começo, né? E o Chico vinha lembrando sempre que a gente já vinha pensando ou um formato de edital emergencial ou um formato de edital que vingasse aí para além desse governo, continuasse como um projeto de lei mesmo. Então, isso também está na pauta do estudo, tem algumas coisas que já vêm sendo discutidas, né? Inclusive como é que esse grupo de estudo também, e aí a gente vai conectar um pouco com a questão da comunicação, como é que ele também já está contribuindo para essa comunicação pedagógica. Por isso, os estudos das cartilhas, o que é o conselho, o que é o plano e o que é o fundo, porque esse estudo também vai trazer elementos para a gente fazer uma comunicação pedagógica mais rápida. E aí, quando eu for falar da comunicação, o pessoal vai explicar isso, que tem a ver com a cartilha, né? Que é o outro estudo que nós estamos fazendo. Tá bom? É isso. Elmo, Kelvin, no caso, o Elmo, o encaminhamento lá da eleição, meio que é dentro da pauta do GT de estudo. Aí, Elmo, se você puder falar aí, salvo. Exatamente isso. Pronto. Só para explicar para os meninos que estão chegando há pouco tempo, né? O Donatello, são 3, eu agora não tenho o nome, não lembro. Enfim, o pessoal que chegou agora, nós temos essa reunião na sexta-feira, né? Que a gente agora está sendo às 5, mas a gente está estudando a possibilidade, talvez, pode ser que mude de horário, mas e aí temos os outros grupos, né? E aí vocês podem escolher em qual grupo aderir. Tem o grupo de estudo, tem o grupo de articulação e tem o grupo de... Qual é o outro? Comunicação. Comunicação, né? Então, assim, vocês optam por participar de algum dos outros 3 grupos, mas, obrigatoriamente, o nosso encontro geral é esse da sexta-feira. Só para vocês entenderem. Beleza, Brasil. A Fran, só um instante, galera, licença. A Fran já tinha me passado isso já, né? E tem esses outros grupos, né? O qual a gente poderia estar, né, se identificando melhor, né? De início, a gente vai ficar por aqui, né? Até na questão para se inteirar mais, né? E ver qual a melhor posição que a gente pode tomar em questão de contribuição, beleza? Mas obrigado aí. O horário eu creio, se eu puder pontuar também nessa questão de horário, ontem eu vi que tinha uma galera bem massa, né? Às 19 horas, né? Tava bem acessível para a galera, né? Questão, todo mundo já tinha feito as suas tarefas, né? Tava todo mundo quase desocupado. Mas eu creio que às 19 horas fica bem bacana para todo mundo, até porque quanto mais gente, mais cabeça, mais problemas, né? Mais, né? Como eu vi também o Elmo aí falando sobre alguns comportamentos de algumas pessoas que também são válidas, né? Claro que a gente não pode estar julgando ninguém, né? Porque a gente, como ele falou, a gente não sabe de cada um que tem passado, que tem vivido, né? Até o seu dia a dia. Mas eu vejo, né, que quanto mais gente, melhor, né? Contribui mais, né? Tem uns pensamentos mais que agrega, né? Que contribui, né? Então, a gente vai ficando por aqui nessa questão, beleza? Eu me inteirar mais. Valeu! Beleza. Pois, Elmo, continue aí. Gente, voltando, desde já agradecer, assim, por ter confiado, né, que eu participasse. Vou ver aqui se eu realmente vou conseguir suprir a necessidade do grupo e do que a gente realmente quer. Uma reunião bem concorrida, assim, com quase 100 pessoas, umas 70 pessoas, o que a gente conseguiu ontem, né? Mas, assim, umas 70 pessoas, assim, que eu fiquei impactado com o nível das falas. Muitos prefeitos participaram, e olha que era só do Crato, mas tinham prefeitos próximos, né? Prefeito, o secretário de Cultura do Crato, o secretário
de Cultura, o Fabiano Piuba, que estava dando de Jade, Maria Carvalho, os artistas locais das setoriais, bastante concorrido, e as falas deles, assim, falas bem fundamentadas, né, no que é cultura para eles, né? Assim, como é muito caro e como já faz muito tempo, né? E isso parece uma segunda natureza deles, é natural eles falarem. Existe uma fluência e existe uma boa intenção no que eles estão fazendo o tempo todo. Faz parte, é uma segunda natureza, como o Chico, como o Chico colocou aí, sobre que o prefeito nem sequer sabe, e realmente não sabe, né? Porque eu estou aqui em Sobral há 6 anos, e ele nunca participou de nada. Nem o próprio secretário de Cultura nosso, né, o ex, ele participava, eu nunca vi. Realmente, eu talvez tenha visto uma vez só. Né? Então, isso faz toda a diferença quando o prefeito está imbuído disso. Claro, não vou comparar aqui a experiência do Crato com a nossa. Né? São várias cidades, como se fosse várias cidades numa só que ferve. Né? Histórico isso, que ferve, mas enfim. Mas é uma coisa a se pensar. Outra coisa, a quantidade de pessoas que o companheiro Rony colocou aí, que estavam aqui, como é que a gente não consegue convocar essas pessoas? Né? Como? Né? Será que é a nossa linguagem? Será que são as pessoas que estão à frente? Isso é uma coisa para se pensar. Por que a gente não conseguiu? Né? Poderia ter feito uma articulação ontem para que a gente estivesse junto hoje? Não sei. Aí fica uma questão. Então, no dia 26 de março, via Google Meet, houve o Fórum Municipal para a eleição de políticas culturais do Crato, com o intuito de votar os representantes das setoriais, lá eles chamam de categoria, né? Que eram titulares e suplentes. Né? Nisso tem... Quais são as setoriais lá? São artes cênicas, artes visuais, gastronomia, patrimônio material e imaterial, literatura, entidades jurídicas e música. Talvez tenha faltado alguma, porque eu entrei com um pouquinho de atraso no retorno da reunião, que já foi meio-dia. A reunião começou às 9, pouquinho depois de 9, e terminou 13h. Tá? Com a presença de autoridades, prefeitos, secretários municipais, secretário de Cultura do Estado. A votação da setorial. Eu participei da setorial de artes cênicas, né? Que aí eu penso que a dinâmica seja a mesma e tal. Estavam umas 8 pessoas somente, né, nessa setorial discutindo. A participação na setorial de artes cênicas foi feita através de um coordenador que já tinha, né, um coordenador e um relator. E a votação se deu, né? A votação se deu. Eles optaram para que se fosse feita, aí fica atento o Romualdo e o Chico, que a gente já tinha conversado, pelo menos eu conversei com o Chico há muito tempo atrás. Eles optaram, tinham 8 pessoas, eles optaram para fazer uma chapa única. Como? Como se nós sabemos que tem que ser eleito, né? Um titular e um suplente. Só que esse titular e esse suplente, eles ficam, porém, a representação ela é coletiva. Eles propuseram lá em ata, escrito lá pelo relatório, que seria chapa única e eles seriam todos eles seriam conselheiros, né? É como se fosse aquele mandato coletivo, a mandata coletiva, né? Então, essas questões também de raça e gênero, elas se dão o tempo todo, né? A gente não pode perder o fio disso, né? O tempo todo, se as pessoas não são binárias, se as pessoas são negras ou tal, porque está nas relações, né? É íntimo, está o tempo todo. Então, foi muito produtivo nesse sentido, porque eles estão um pouco à frente, né, nessas discussões. E aí, eles fizeram lá, votaram, se intitularam, se auto-intitularam como conselheiros, levaram depois para a reunião final, que era para saber quem foi os eleitos nas setoriais, e lá uma menina que eu até esqueci o nome dela, desculpa eu não ter colocado o nome dela, foi muito massa a discussão, e ela falou para 70 pessoas, importantíssimos, que eles não abririam mão de serem todos conselheiros. Claro,
Aí foi colocado pelo secretário de Cultura que isso fere a lei, que a lei não permite e tal, todo mundo sabia disso. Porém, através de relato e através aí são as questões jurídicas, pode se endossar, e aí é uma questão jurídica de né, ir atrás e ver qual a legitimidade disso. Todo mundo sabe que a lei não permite, porém, respaldado, né, porque eles foram habilitados para estar ali, para deliberar ali na setorial. Então, ficou isso, ficou um mandato coletivo, que eu achei muito interessante. Isso, nós tínhamos conversado com o Chico lá, né, no FODA, na reunião do FODA, que uma das perspectivas, né, era que cada setorial tivesse, se fosse coletivo, ou então tivesse 3 pessoas totalmente distintas. Por exemplo, aí o Romualdo fica atento, que são a quantidade de vagas. Por exemplo, dança e teatro, só tem uma representação, dança e teatro. Nesse sentido, se o mandato for coletivo, fica bacana, porque fica um titular ou da dança ou do teatro e um suplente ou da dança ou do teatro, mas o mandato todo, ele tem que ser compartilhado por, no mínimo, ali as pessoas daquela setorial que estão envolvidas ali. 5, 6, 10 pessoas que estão ativamente e responsavelmente para que isso aconteça. Né? Eu estava conversando com a Maria Carvalho depois, eu conversei com ela à tarde, um bom pedaço, ela falou assim, Elmo, pode ser, pode haver uma alteração na lei, mas isso precisa força política, não é impossível. Existe força política, né, articulação muito forte, força política para que se modifique de acordo, né, com a demanda do lugar. Né? Assim, no mais, de novidade, realmente foi isso, mas a dinâmica não foi assim tão novidade, né? Porque a gente já vem conversando um pouco, né, das experiências passadas e agora, mais agora. Eles tiveram, assim, a Maria falou que entre 8 a 10 encontros e que estão um pouco avançados porque eles já voltaram na representação hoje, né? E aí, seguidamente, cada setorial, né, vai se juntar depois e vão eleger aí o presidente e o vice-presidente. Então, foi bastante produtivo, assim. A primeira fala é muito sintomática, eu vou dizer mais uma vez, sobre as questões de raça e gêneros, sempre com homens cisgêneros, brancos, heteronormativos, e que acha que pode falar o tempo todo, e com mulheres, tentando mediar ali, que eles atravessavam a fala das mulheres o tempo todo, saca? Então, são algumas como que eu posso dizer? São algumas violências simbólicas, tá, Brasil? Aí entra aí na questão da Simone, que o Jander e a PH quiseram dizer ontem. Às vezes é como a gente coloca as coisas, não é somente como a gente coloca as coisas, mas para quem a gente coloca as coisas, né? Então, isso são violências simbólicas muito sutis, que às vezes a nossa, né, o nosso ranço heteronormativo, o nosso ranço cisgênero, não permite que a gente consiga, como que eu posso compreender essa linguagem, né, essas linguagens, essas epistemologias e essa mudança de paradigma que está tendo agora. Então, é massa a gente atentar nisso, ou então ler sobre, ir atrás, enfim, são essas questões, e eu espero que eu tenha sido breve, tá? E é isso. Aí eu anotei algumas coisas aqui que alguns prefeitos falaram, mas no mais mesmo assim de novidade, é um mandato coletivo que eu achei interessante, que resolve aquela questão, né, que a gente, sobre a quantidade de pessoas, né, a quantidade de pessoas em determinadas setoriais, numa tem mais, na outra tem menos. Então, como que a gente pode distribuir isso e já pensar nessa possibilidade de um mandato coletivo, mesmo que ele não seja amparado legalmente, mas aí eu acho que pode ser um trato interno, não sei, um regimento interno que possa vir a ter, e aí eu acho que vai muito da gente. Aí o Romualdo ele pode falar melhor, que ele conhece, ou então alguém que queira colocar aí. Tá? Obrigado. Certo, Elmo. Chico, que já tinha se inscrito, pode falar, Chico. Não, eu vou passar, porque o meu assunto eu coloquei aqui embaixo no chat,
que tá meio esquisito, mas depois vocês dão uma olhada aí e a gente fala sobre. Mas eu passo. Certo, certo. Romualdo? Oi, então, é importante aí essas informações que o Elmo traz. É bem a sociologia do lugar, né? É bem como é o lugar. Eu acho que eu estou me vendo aí numa eleição de conselho há 6 anos atrás, né? Então, é muito parecido com, né? A gente acha que o Crato é grande, né? Em termos também de atividades culturais, eu acredito que Sobral hoje é bem mais, tem uma diversidade. Eu passo esse preâmbulo para entender, né, que como o Ebo colocou, assim, uma coisa é o Crato e uma coisa é aqui, né? E aqui eu acho, de fato, cresceu, assim, pelo debate da questão das setoriais, cresceu muito. E essa questão que o Elmo traz, do mandato coletivo, eu quero sempre dizer, assim, uma coisa, que mandato de fórum setorial vai ser sempre coletivo. Os 2 representantes que são eleitos, independente dessa setorial ser híbrida, né, arsênicas, pode ser um consenso de escolha sem votação, inclusive. Pode ser uma conversa, porque lá, quando ele traz esse exemplo do setorial lá, que tinha 8 pessoas, elas se conhecem, por exemplo, né? Então, elas decidem ali, não precisa de um voto ali às escondidas, né? Todo mundo ali compreende, cara, tu pode ser o titular, tu pode ser o suplente, e todo mundo vai dando suporte para que esses 2 trabalhem pelo coletivo, né? Então, por quê? Porque esses 2, e a questão e aí a questão da lei, né? A questão se é possível mesmo, eu já digo logo de cara que não é, porque precisa ser homologado no Diário Oficial, né? Precisa ter os 2 nomes dos eleitos, né? Até para que se tiver um terceiro, quem sabe, quando sair um, o outro assume, né? Porque já está ali, já sabe quem é, né? Então tem que, claro, se tiver muitas candidaturas. E aí a gente olha da chapa única, é interessante, é isso que estou dizendo. Geralmente, quando tem setoriais pequenas, eles entram em consenso e vão se apoiando. Por quê? Porque quem tem poder de voto, quem tem poder de fala, para poder votar, inclusive, debater as matérias no conselho, é o titular. Na ausência desse, é o suplente. Mas nada impede que, por exemplo, se a representação da capoeira são 2 capoeiristas, por exemplo, se hoje tivesse só a setorial de capoeira, mas tem vários grupos, nada impede de pelo menos 10 pessoas desses grupos participarem das reuniões, que não vão ter poder de voto nas matérias, nos encaminhamentos, mas, claro, vai ser sempre um processo coletivo. E aí, quando eu trago essa questão do formato, né, a gente tem já um formato amarrado, não tem como fugir disso, o Brasil lembrou aí, né, que isso pode ser mudado na lei, muita coisa pode ser mudada, mas a gente precisa eleger o conselho, porque o fórum não tem esse poder, né, de mudar e etc. E aí, sobre o formato, né, eu achei muito interessante a questão das salas, eu já tinha lido isso no edital, que aí é uma coisa que a gente pode aproveitar, assim, muito bacana, para poder fazer essa eleição, né, seja ela num voto, como a gente decidir que tem que ser, qual é o formato do voto, as candidaturas nós já discutimos, inclusive no documento, como é que poderia ser, ou no site da prefeitura, ou no mapa cultural, isso não ficou decidido, né, mas que a história da sala única, a história da sala específica, né, as várias salas para cada setorial, as 8 setoriais, é interessante. A gente trazer como formato e ver como funcionou, né? E ver como funcionou essa questão aí desse formato. Eu quero, sobre isso que o Elmo traz para a gente estudar, e para que a gente avance, inclusive, no documento do edital de eleição, são essas questões de formato, certo? Se vai ser as salas únicas, eu acho que não cabe, por mais que ele traga essa informação do mandato coletivo, é interessante, pelo menos, explicar isso que eu acabei de explicar, mas que legislativamente, legalmente, que não é possível, para a gente avançar rápido no debate, para a gente fechar, quem sabe ali na próxima reunião,
adiantar mais um pouco a medida desse edital e saber como é que a gente vai fazer, de fato, a eleição. Né? Então, é isso que eu tenho para contribuir. Obrigado, Romualdo. Brasil? Fran, é bem rapidinho, é só para complementar o que o Romualdo falou. Romualdo, só foi possível eles fazerem também, chegarem nessa conclusão do mandato coletivo, porque entre essas 8 pessoas, tinham pessoas bem diversificada mesmo, na setorial, e que talvez não era coberta, saca, pela lei de política pública. Então, foi uma forma que eles fizeram, né, ali de se proteger. Tinham pessoas do campo, né, tinham pessoas da cultura tradicional de lá, que estavam ali na parte de teatro, tinha as pessoas do teatro, e, assim, uma parte delas, os que estavam mais à frente, eram pessoas que tinham, né, um status intelectual, que sabia falar, né, que sabia dessas questões e tal, né? Então, como é que a gente consegue? Porque, assim, tem uma pessoa que é muito bem articulada, ela está à frente da setorial, mas aí ela está cagando para uma pessoa que faz um teatro amador lá no interior do Aracatiaçu. Saca? Porque não está aqui, mas está dentro da cidade. Mas como que a setorial, ela pode não, mas ela deve fazer isso, né? Então, só foi possível porque era muito diversificado ali, né? E eles já estavam bem afinados, assim, nesse discurso. Valeu. Obrigado, Brasil? Bom, nessa fala, tanto do Elmo, nesse relato do Elmo e na fala do Romualdo, percebi uma coisa assim, que a gente, a nossa tradição, né, com essa nossa democracia representativa, e uma democracia representativa de lógica eminentemente urbana, né, uma democracia urbana, ela não busca, ela não viabiliza a busca do consenso, né? O que é que acontece? Um grupo que ganha esmaga o outro, né? E esses grupos não dialogam, né? Por isso que existe a questão de situação e oposição, né? E em muitas cidades acontece muito isso, né? Quando uma força política ganha, tira todo mundo dos empregos e bota os seus. Aí fica a metade da cidade desempregada e a outra metade trabalhando, e quando a outra força ganha, isso muda. Então, a gente precisa trabalhar essa história de busca de consenso. E esse consenso, eu acho que o Conselho Municipal de Política Cultural pode dar um grande exemplo nessa busca de consenso, quando é a setorial, o candidato que vai ser o conselheiro, ele é o representante da setorial, e ele deve levar para o conselho as demandas do setorial, né? Eu acho que a setorial, inclusive, deve, de alguma forma, a gente deve empoderar essa setorial para que, se o cara for defender coisa que não foi discutida na setorial, ele perca o poder de representar aquela setorial, né? Então, o membro titular e o suplente, eles devem levar os encaminhamentos discutidos na setorial, sob pena de perder o poder de representação, né? Quer dizer, a gente precisa, sim, como não sei se todo mundo vai ser conselheiro, eu acho que não cabe, todo mundo ser conselheiro, mas esse conselheiro que foi escolhido pela setorial, ele precisa defender as coisas que a setorial demanda, né? E não ir lá para defender a sua vontade, o seu posicionamento, ou o seu embate político que ele fez lá com o pessoal do teatro ou com o pessoal do audiovisual para poder fazer. Não, ele deve levar a demanda que discutiu lá na base. É exatamente isso. E aí, sob pena, amigo, de perder o mandato, se não defender. Se nós temos uma setorial, 50 pessoas discutem uma questão e digamos, eu sou o representante da setorial, e eu vou lá na reunião do conselho defender outra coisa, esses 49 escrevem uma carta lá para o presidente do conselho, mandando tirar aquele conselheiro que não está representando os anseios da base, né? Então, o anseio da base precisa ser respeitado sempre. Essa é a minha posição, e só vai dar certo se a gente conseguir descobrir mecanismos onde isso seja pactuado, onde isso seja respeitado. Chico?
Pois essa discussão já acabou ou não? Porque... Não, agora Ah, você vai falar sobre a reunião de ontem, é? é, só quando tiver em pauta, mas assim, eu não sei Chico, a gente se... ainda tem as falas da comunicação, da articulação ainda, que a gente focou muito no estudo, aí o Elmo entrou com a Eu sua. espero. Só vou pontuar aqui uma dúvida do Elmo sobre por que ontem teve tanta gente, esvaziou. Sim, a gente tem que entender a questão de horário, não é? Das pessoas, mas a gente tem que lembrar que, historicamente, sempre que se vai falar de dinheiro, a sala enche. É isso. Vamos lá, Fran e Iago, vocês vão falar pela articulação e comunicação? Sobre a comunicação. Eu vou iniciar e depois tu fala aí, Iago, pode ser? Tudo bem, Fran. Beleza. Então, sobre a questão da comunicação interna, a gente está finalizando as regras do grupo. Hoje eu tomei a liberdade de enviar já para as pessoas que entraram hoje essas regras do grupo, mas eu vou mandar lá no grupo para aprovação, né, para todo mundo aprovar coletivamente, mas já foi aprovado pelo Brasil, que estava construindo essas regras comigo, e já está aprovado pelo GT de comunicação. Pronto, isso é uma coisa. Quanto às redes sociais, ontem a gente iniciou um processo de articulação com influenciadores digitais para divulgarem e ampliarem o nosso alcance nas redes. Nós também decidimos no GT de comunicação coletivamente que esse é um momento de autonomia. Então, a gente optou coletivamente por um processo autônomo mesmo, construção de design, texto, revisão e tudo mais. E, por último, a gente está pensando num processo de produção de conteúdo que fale e paute sobre o Conselho, sobre o CPF da Cultura, e que isso possivelmente possa vir a fortalecer ou culminar na cartilha, né? Então, meio que a gente vai produzindo esse conteúdo nas redes e futuramente isso pode agregar a cartilha, né? A ideia da cartilha que ainda está em processo de revisão no GT Estudo. Seria isso. Iago, pode falar aí. Gostaria de esclarecer também em relação à questão da comunicação não violenta, né? Eu vi que está sendo muito tratado aí e eu estou fazendo um curso de comunicação não violenta, inclusive recomendo, ainda estão com inscrições abertas, e hoje foi a 4ª aula, e aí a gente sempre tem uma reflexão diferente, né? que surge na aula. E aí eu acho que está havendo também uma distorção, sabe, desse conceito de comunicação não violenta, porque a comunicação não violenta não pode ser confundida com mansidão e doçura, né? Geralmente a gente também precisa dizer as coisas que a gente precisa dizer, e a comunicação não violenta também passa pelo acolhimento ali das demandas, dos sentimentos e das necessidades de quem está falando e também da pessoa que está recebendo ali com empatia aquela fala. Então, só deixar isso claro, né? E também fazer o convite às pessoas que querem se aprofundar nesse assunto a fazer esse curso lá da SEDUC. Posso até colocar o link no grupo. Sobre a comunicação do fórum, né, a gente sempre tem tentado trabalhar nessa perspectiva humanizada, né, nessa perspectiva mais próxima, no sentimento de pertencimento das pessoas. E aí demos início à produção de conteúdos em formato de card, e a gente também pretende expandir, né, para mais formatos audiovisuais, formatos nessa perspectiva também pedagógica, né, como o Ronaldo coloca, mas a gente sente também que não temos muitas pernas, porque nosso grupo é um grupo que é como se fosse a locomotiva do processo, né? Ele está ali quando ele está à frente, porque a comunicação precisa estar na frente para as coisas acontecerem e estarem pensando, e aí fica essa questão, né, da gente necessitar de mais pessoas, né, de contar com mais pessoas em todo esse processo. E aí minha fala é mais nesse sentido mesmo, de convidar as pessoas para conhecer o GT de comunicação e para contribuir com as suas expertises,
e contar cada vez mais com essa comunicação humanizada, né? Que a gente possa falar do fórum, que a gente possa gravar um stories, que a gente possa convidar mais pessoas e estar disseminando esses conteúdos para a gente conseguir ganhar um alcance que ainda não está grande, né? Ontem a gente conseguiu bastante adesão às nossas redes sociais, mas que precisa expandir. E isso também acontece quando a gente consegue ampliar o leque de conteúdos que a gente está fazendo, que a gente tem, e para isso precisamos de mais pessoas, né? De mais pessoas engajadas nesse momento. E a minha fala é basicamente nesse sentido, e obrigado ao grupo. Gratidão. Valeu, Iago. Romualdo? Não, na verdade, eu fiquei refletindo aqui agora, eu me inscrevi, mas eu fiquei refletindo, porque a gente ainda vai partir para o planejamento, né? E eu acho que tem a ver, acho que a comunicação vai voltar a falar algumas coisas em relação ao planejamento, não é isso? Isso. Acho que sim. Porque assim, ó, só para poder a gente esclarecer, eu acho que isso tem a ver ainda com Desculpa, Romualdo. Tu tá falando do planejamento de abril, né? Exatamente. Ah, massa. É na próxima pauta. Exatamente, porque aí a gente está falando aqui dos 2 GTs, mas a gente vai voltar a falar deles de novo no planejamento, né? Então, que é o nosso locomotivo, né? Já que a articulação não está acontecendo. Mas eu quero só contribuir com uma coisa rápida aqui, que acho que tem a ver com a avaliação para a gente seguir, certo? A compreensão que eu tenho dos GTs, eu acho que eu tenho uma propriedade para falar disso, porque eu propus essa questão, né, dos GTs, e os GTs, eles são um grupo de trabalho, né? Eles estão ali para construir um processo de fazer a comunicação acontecer, um processo de fazer o estudo acontecer, né? E articular as pessoas. E aí foi discutido na última reunião que se iria mesmo hibridizar ali a articulação com comunicação. Até porque a gente vem fazendo muito isso, sabe? A comunicação tem cumprindo o papel de articulação, sabe? Então, assim, é interessante, só deixar aqui, né, para a gente compreender e votar, porque a gente já tinha falado sobre isso, porque os espaços de GT, eles não são espaços de tomada de decisões, né? Eles são os espaços para a gente pautar, trazer para cá e a gente decidir, né? Como tinha ficado encaminhado na última reunião, por exemplo, sobre eu não quero chamar de regras, encontrei a palavra, é o regimento do fórum, é como a coisa anda, né? É um documento simples, básico, e que a gente tivesse que votar, quem sabe, quando tiver mais gente na próxima reunião, antes de aplicar. Era só uma sugestão, sabe? Até para a gente trazer mais gente para poder saber se não tem uma contribuição, porque é como o Iago falou, assim, é muito operacional lá em vários aspectos o GT de comunicação, é diferente do GT de estudo. Mas que a gente pudesse trazer, certo? Essas votações aí para esse momento da sexta-feira, tá bom? Porque foi isso que a gente já tinha acordado, se eu não me engano, e só para lembrar mesmo, sabe? Alguém pela articulação vai ter uma fala? Eu posso falar. Pela articulação. A Fran falou aqui em criar um grupo de reunião, um GT de reunião. Eu acho que a articulação poderia se encarregar disso, né? Porque é uma ação de articulação organizar as reuniões, porque aí esse grupo também estaria responsável pelo chamamento, né? Aí eu perguntei, inclusive, assim, houve uma coleta de fones e e-mails ontem, né, porque a gente tinha 80 pessoas, né, e aí, assim, essas 80 pessoas poderiam ser convidadas e receber os informes, né, das reuniões para ver se motiva essas pessoas a virem para a reunião para falar de outras coisas que não sejam basicamente dinheiro, mas de fato nós estamos falando o tempo todo disso, né, não é só quando se fala de editais que a gente está falando de dinheiro. Agora a gente está falando, né, de forma de como é que a gente se mantém e se financia, né? Então, assim, eu gostaria de colocar essa questão, né? Que a articulação poderia ser a organizadora das reuniões. E, assim, eu já... No caso da música, né? No caso da música, a gente tem um grupo de Facebook que é chamado de Fórum de Música de Sobral,
onde sou eu, o Iago e o Andrei, que somos os administradores do grupo, e a gente está talvez precisando de mais gente. Nós temos cento e não sei quantas pessoas. E aí, cento e não sei quantas pessoas que não interagiam de forma alguma, né? E aí eu fui fazendo uma limpeza e nós estamos hoje com 59, são 69, não sei, 60 pessoas, né? No grupo, que já é um grupo bem interessante, né? 60 pessoas da música, entre educadores, músicos, tem alguns produtores também. Então, assim, eu estou traçando uma conversa com o Iago e com o Andrei, talvez convidar mais alguém a participar desse grupo. Se alguém for da música e se interessar, pode entrar em contato conosco para que a gente mobilize esse grupo a partir do Facebook, né? Eu acho que já é uma forma de articular. E aí as outras linguagens também podem seguir esse mesmo caminho. E aí eu queria só fazer uma colocação e dizer assim, que a postura de colocarmos todo mundo nesse nosso fórum como administradores dos grupos tem uma mensagem subliminar muito, muito importante. É a mensagem de que ninguém é dono do grupo, tá? Para tirar ninguém dos grupos, né? Então, assim, se a pessoa se propôs a participar de um grupo, que ela fique no grupo. Ninguém tem o poder de tirar ninguém do grupo, a não ser a própria pessoa, quando não se sentir mais bem dentro daquele grupo e sair, tá? Então, esse é um cuidado que a gente deve ter. O grupo de articulação, realmente, talvez dos três, seja o que andou menos, né? Mas eu acho que isso é normal, porque a gente também está se azeitando, né? Nós aqui, desse núcleo duro, como o Romualdo fala, né? Como eu falo, os cabeças de chave, né? Esses cabeças de chave são esses 11, 12 mesmo, 15 no máximo, que estão aqui no dia a dia. E aí se repetem muito, talvez, nos outros grupos, mas isso é uma coisa que, com o tempo, e eu espero que em pouco tempo, a gente resolva. Valeu. Fran? Gente, sobre a questão da tua sugestão, Brasil, eu acho massa. E aí, esse GT de reunião / articulação, se fosse o caso, né, poderia cuidar do resumo da reunião, porque é uma coisa que eu sinto muita falta. E aí, isso inclui também, por exemplo, as pautas que a gente vai decidir na reunião. Acho que isso é interessante, principalmente as reuniões gerais, acredito. E essa rotatividade na presidência, se for o caso, né? Aí, sobre a questão das regras do grupo, eu não trouxe hoje, porque tem baixo fórum, e eu tomei a liberdade de mandar no WhatsApp das pessoas que eu fui adicionando, porque eu senti que nas últimas vezes que foram adicionadas pessoas que não tinham o conhecimento, né, que não podia fazer divulgação no grupo e tudo mais, acabava que gerava ali um certo atrito esse necessário. Mas por isso que eu tomei essa liberdade, porém eu tenho consciência que precisa mandar lá no grupo, porque realmente foi acertado, né? Precisa trazer em reunião. Para agilizar o processo, porque eu acho que esse lance das regras do grupo é algo urgente, outra sugestão que eu dou é de eu mandar lá no grupo mesmo, marcar todo mundo, esperar a resposta da maioria das pessoas e, em seguida, ver se é isso mesmo, se está representando a gente e tudo mais. Era só isso mesmo. Pessoal, vamos encaminhar aqui já para as pautas finais sobre a avaliação da reunião extraordinária de ontem e os planejamentos para abril. O Chico já estava inscrito, certo? Então, a gente já pode começar essa pauta com o Chico abrindo aí a questão. Kelvin? Sim? Você pode me dar 1 minuto? Vamos lá. Pode contar, viu, Iago? É muito rápido. Assim, o que acontece? O grupo de estudo se repete muito no grupo de comunicação. Eu estou lá, inclusive quero lembrar que quem quiser participar dos 3, de 2, de 1, não tem esse limite. O limite é o tempo que você pode destinar, que você pode contribuir, certo? E eu acredito que a gente já pode, eu acho que surgiram alguns encaminhamentos aí de GT de articulação, que é GT de articulação e mobilização. A comissão de reunião é que está lá dentro do GT. Então, isso já é uma pauta para a gente fazer, que a gente já saia daqui da reunião hoje também propondo
não só a questão do horário, né, de mudança de horário, mas o dia e a data do GT de articulação, porque ele já existe, já tem algumas pessoas lá, e que a gente consiga pautar isso que acabou de ser levantado, né, essas questões de cuidar da reunião, essa questão de mobilizar mais gente que o Brasil falou aí em relação à música, em relação a todas as setoriais. Como é que faz isso? Criar uma metodologia, eu acho que a gente já tem aí trabalho, né, porque é um GT, né, já tem trabalho para fazer e a gente pode marcar uma reunião. Eu, como faço parte do GT, né, já quero trazer esse entendimento que a gente pode sim marcar uma reunião porque tem trabalho, tá bom? Ok. Vamos lá, próxima pauta sobre a avaliação. Só lembrando que a gente está com 1h20 de reunião já, tá bom? Então, se a gente puder se atentar aí ao tempo. Iago, Gente, ô Kevin, só para comunicar que amanhã é o dia do teatro, né? E não foi feito nada e a gente nem perguntou sequer se alguém ia fazer alguma coisa ou ia oferecer alguma coisa para apresentar, enfim. Mas a gente está no meio da pandemia, né? E a coisa da Lei Aldir Blanc. Só para pontuar que Sobral sempre fez alguma coisa e nesse sentido, nessa data. Beleza, Chico? Oi, gente. Olha, eu só queria que quem soubesse me ajudasse nessa dúvida. Se falou que na terça-feira a gente ia falar de novo sobre o edital. Eu tinha entendido que a Simone ia apresentar alguma coisa a partir de um link dela, e que o Iago colocou aqui agora há pouco, que seria apresentado esse link na segunda e que na terça já era soltar o edital. Então, que hora que a gente vai discutir isso? Se alguém puder esclarecer, a minha dúvida é só essa. Tá bom? Por favor. Alguém pode entrar em contato com a Simone, se possível, o pessoal da comunicação, para passar essa informação para a gente? Porque qualquer coisa a gente adiantaria a reunião do estudo. Chico, pelo que eu entendi, eles vão lançar na terça a chamada pública, tá? Não é já o edital para inscrição, com prazo de inscrição. É uma chamada pública sobre o edital, que deve durar aí não sei quanto tempo. E, em seguida, a chamada pública, a consulta pública, na verdade, né? Consulta pública. Então tá certo. Então, na terça-feira, é bom botar na pauta de que a gente tem algum material para discutir sobre esse edital, né? E se orientar. Valeu, Iago. Obrigado. Alguém se inscreve para falar sobre a avaliação de ontem? Eu me inscrevo aqui rapidamente, tá? Vou falar um minutinho sobre a reunião de ontem. Beleza. Não quero tocar mais naqueles assuntos, né? E a provocação que foi feita, algumas coisas foram pertinentes, mas eu acho que a gente foge muito do foco. E aí eu quero só avaliar essa questão como o tempo foi largo e que acabou tendo uma saída das pessoas da reunião ali, né? Porque de fato fica um pouco cansativo, né? Está sendo muito importante essa questão agora de controlar o tempo de fala. Eu sou uma pessoa que falo muito, inclusive, e compreendo que isso é importante, né? Então, isso foi uma coisa bacana, mas que mesmo assim, que a gente, quando fizesse uma outra reunião mais aberta, com essa mobilização toda para explicar as coisas, porque assim, se não fosse também nós termos feito essa reunião, não teria sido feita nenhuma outra reunião aberta, fora a questão de ir para a consulta pública, certo? Então, assim, nós continuamos, independente de a gente não ter tempo, viu, Chico? De uma coisa ser na segunda, mas já sair na terça, né? A gente teria que adiantar a nossa reunião do estudo, se fosse o caso, né? Mas nada impede de nós, enquanto fórum, olhar para esse documento que vai sair na consulta pública, certo? E continuar trabalhando em cima dele, continuar propondo que tipo de modelo nós queremos. O que nós fizemos ontem foi olhar para isso, né? Isso não existia. Quando fala que a gente pede, que a gente, não quero dizer tensiona,
mas que a gente sabe que tem uma instância organizada querendo mais informações, aquilo foi proposto. Né? Então, eu quero só atentar em relação à reunião, por que se estendeu, vou voltar aqui a essa questão, para que a gente conseguisse, de fato, manter um foco na reunião. Eu vi gente querendo ali, não precisa falar. Gente, nós fomos fazer uma reunião do fórum. Muito importante a fala do Souza, mas se a gente não tivesse explicado de fato o que é o fórum ali para 90, 80 pessoas que estavam chegando, não faria sentido, ficaria como se fosse uma reunião da secretaria. Certo? Então, eu quero trazer essa avaliação, que inclusive tem a ver com a questão da comunicação, para que a gente se reconheça como fórum, fortaleça a nossa narrativa de fórum, e que isso sempre fique claro nas nossas reuniões. Porque eu acho que o Elmo foi que falou isso, acaba destoando, tira um pouco o foco da reunião, de quem está puxando a reunião é a sociedade civil cobrando explicações, para a gente compreender isso também, quando a gente for fazer, porque a gente se conhece, e acaba que a gente dá o espaço, de fato, respeita, sabe? Independente de ser mulher ou não, a gente respeita, sabe? Mas que a gente conseguisse perceber isso, que a gente tem que ter muito foco, saber muito bem o que vai falar para que não dê muitos arrudeios. Eu quero tirar, inclusive, uma questão aqui muito pontual de avaliação, que é, por exemplo, o que está sendo discutido no fórum de estudo, que a secretaria está lá também, fica no fórum de estudo. Não é legal a gente explicitar o que está acontecendo, que aconteceu um arranca-rabo, isso desqualifica a gente, tá bom? É só essa avaliação que eu faço, em relação ao foco nas falas, dos pontos que nós queremos discutir e debater, tá bom? Brasil? Bom, eu achei a reunião de ontem muito, muito importante. Eu acho que eu já falei isso, né? A reunião foi ótima para mostrar para 80 pessoas, né, a existência desse fórum, né, que precisa chegar mais para as pessoas. Aí por isso que eu estava perguntando, eu não sei se houve coleta de telefones e e-mails, eu acho importante que das outras vezes a gente pense nisso, para que a gente fique com o registro dos presentes, né, e que a gente possa depois entrar em contato, porque a gente pode agora fazer, depois dessa nossa reunião, depois dessa nossa avaliação, a gente fazer um pequeno texto, né, de resumo dessa reunião e mandar para todo mundo, né, e mandar para todo mundo esse resumo do que foi definido, para que as pessoas fiquem sabendo que nós somos um grupo organizado. Eu lembro que foi dito várias vezes pela Simone que eles já pensavam em fazer outros momentos de discussão conosco, né? Mas aí eu concordo com o Romualdo, que eu acho muito difícil que tivesse esses momentos. Por quê? Principalmente por quê? Por conta da postura que foi adotada pela secretaria no caso do comitê da Lei Aldir Blanc, que foi feito um comitê, foi feito discussão, as pessoas tomaram, foi discutido, foi brigado, os assentos foram disputados, e depois a própria Simone falou na reunião que ela, o Alisson e a Neice, né, foi quem ficou com todo o trabalho. Mas por que ficou com todo o trabalho? Tinham mais 10 pessoas que podiam contribuir, né? Eu me coloquei à disposição, eu como funcionário, como servidor da prefeitura, como vice-diretor de uma escola, eu poderia ter sido requisitado para ajudar. Eu fui graciosamente para lá, como ela também citou, alguns dias para ajudar no cadastro das pessoas. Mas lá também não tinha o apoio que a gente precisava para fazer esse trabalho, né? Então, assim, às vezes ficam reclamando à toa, tendo tido a oportunidade de ter tido o apoio e a ajuda necessária, mas não quiseram usar, né? Então, a gente precisa ficar muito atento a isso. É isso. Gente, rapidamente, eu gosto de fazer sempre uma avaliação propositiva. Eu quero pegar essa fala do Brasil, rapidamente, aí sobre o resumo. A Diana, não lembro sobre o nome dela, pediu várias vezes isso no chat. Inclusive, eu até conversei ontem com a Fran, porque terminando as reuniões, eu e a Fran fica ali ainda mais 1 hora conversando. O Iago também. Então, Diana Jéssica, isso pode ficar também como um encaminhamento
do GT de articulação. Eu acho que é importante a gente já cuidar dessas atas. Eu acho que as atas, elas contribuem para que a gente tire pontos importantes ali, em frases rápidas, que a gente contemple as pessoas, e é aquilo que foi falado mais cedo, que a pessoa, quando chegar para a discussão, para o grupo, para o GT, ou para esse grupo geral, já saiba o que aconteceu, sabe? Para a gente não ficar se repetindo. Ó, várias vezes eu te disse assim, ó, na última reunião já discutimos isso. Mas por quê? Porque eu assisto todas as reuniões, e aí nem todo mundo vai fazer isso, né? Mas é interessante ter essa questão do textual, né? E um textual pontual, né? Com tópicos mesmo, né? Para poder isso ficar claro. E aí eu deixo isso encaminhado para que nós, do GT, assumam aí mais um trabalho a fazer, tá bom? Pessoal, é isso. Alguém tem mais alguma coisa a acrescentar? A gente já está com 1h30 de reunião, certo? A gente, obviamente, nessa pauta a gente já falou um pouco sobre ela, sobre a avaliação, então a gente já pode encaminhar aqui o planejamento para as atividades do mês de abril. Kelvin, deixa eu só falar uma coisa. Faltou só marcar a data e, no caso, o dia e horário da reunião da articulação. Teria como marcar aqui ou a gente marca lá no grupo? Você que manda, Fran. Vamos seguir aquele Oi, formato. pessoas da articulação. Vamos seguir aquele formato que tu fazia, que a gente joga a proposta para as pessoas colocarem a sua sugestão e tenta fazer um apanhado de um melhor horário baseado nessas informações que chegarem. É mais prático. Beleza, Pronto. então, deixa eu só ver aqui rapidinho, desculpa, Kelvin. Tem essa missão aí, né, para ver o horário da reunião e para ver o horário da reunião geral também, né? Todo mundo. São as duas coisas, né? Sim, revisar os horários. Massa. Sobre os planejamentos das atividades para o mês de abril, a gente começa com o estudo aqui. O Malto quer falar sobre essa pauta? Eu acho que eu já fui pincelando, meio que eu fiquei com receio de não dar tempo de ficar uma reunião longa, mas eu acho que eu já fui pincelando aí o planejamento, né? Eu acho que é bacana a gente já pensar que hoje é 26, é interessante ficar a nossa última reunião de planejamento também foi um dia 26, é que a gente já pense, né, naquele formato, né? Próxima semana, o que é que nós entregamos, né? Então, o que é que a gente precisa cumprir como meta? Né? Se esse resumo é legal da reunião, porque teve 82 pessoas, certo? A gente já é um planejamento, já é algo que a gente está colocando na nossa meta de planejamento. A comunicação fez uma reunião muito boa, que já, inclusive, discutimos essa questão da agenda, né, para abril. E eu acho que, no mais, é trazer esses elementos aí que já existem, né? E colocar como um planejamento mesmo, para não esquecer. Por mais que nós, hoje, estejamos pautando, e agora com essa chamada pública, né, chegando pautando no edital, que a gente não conseguiu pautar do começo, como nós gostaríamos, fomos pegos de surpresa em algumas questões de fato, mas de fato é emergencial e o poder público deve tomar essa iniciativa, mas nós estamos de olho, e aí a gente vai continuar fazendo esse estudo, né? E aí eu acho que é isso, tirar um encaminhamento em relação a isso. Foi colocado aí que a devolutiva na próxima reunião já seria devolutiva desse formato do edital, para a gente não deixar de tocar isso e colocar isso como já um planejamento, a ordem do dia. Eu sei que terça ainda não é abril, me corrija se estiver errado, mas que a gente já pegue por essa terça aí já um planejamento de entrega, que a gente tem agora esse tempo de cobrar, inclusive, isso da secretaria. E aí, como é que tá andando, né? Então, eu acho que dentro do planejamento é isso, trazer esse apanhado que já foi feito, né? Porque nós acabamos focando na última reunião de estudo nesse edital emergencial em vários pormenores de repetições de fala, como já colocou aí o Brasil várias vezes, né? E a comunicação pode já encaminhar, acredito eu, também aí elementos do planejamento, para que a gente tire ali, né? Por exemplo, próxima terça, próxima reunião da articulação, próxima reunião do estudo, próxima reunião da comunicação, próxima reunião, que é essa sexta-feira. Que a gente consiga colocar isso
fazer esse exercício, por mais que a gente não consiga aqui agora, quem sabe, fazer esse exercício para ir lá para o aplicativo. E aí as ideias que eu já trouxe aqui já podem ser essa coisa, ó, tal dia vai sair isso, tal dia vai sair isso. Ou então a data das reuniões. Isso já também e aí uma sugestão, tá bom? Iago. Não, o que eu ia falar, o Romualdo já me contemplou. Eu acho que a gente não vai conseguir fazer isso agora, né? O tempo já se exauriu. E a gente pode tirar isso como encaminhamento dos grupos, fazerem cada um seu planejamento, e na sexta a gente apresentar como planejamento de abril. Ok. Então a gente fica já para primeiras ações, a revisão dos horários e a reunião de terça sobre a consulta pública, certo? E daqui para lá a gente revisa o horário da reunião de sexta ou ela continua para sexta da semana que vem, essa reunião do fórum? Eu acho que sexta-noite não funciona, sabe? A galera tá em outra vibe. Se for para ser à noite, eu acho que quinta, né? Ontem foi legal. A gente pode mudar para quinta também. Eu acho que a sexta-feira não é um dia legal para nós, enquanto artistas, fazermos reunião. À noite, se mantiver à tarde, de 5 às 7, né, com teto obedecido, né, porque a gente precisa obedecer os nossos tetos. A reunião é para ser 1 hora, que a gente resolva tudo em 1 hora. E aí, assim, eu acho que é isso. Para nós artistas fica complicado se reunir na sexta à noite. Emanuel, desculpa, Brasil. Emanuel, você tá por aqui? Oi. Emanuel, você pode ir na quinta à noite? Mas de boa para você? Ontem eu assisti a reunião do trabalho lá. Eu até consegui, mas assim, é ruim, porque eu tenho que... Eu tô fazendo um trampo à noite numa pizzaria, né? Aí eu tenho que estar lá, às vezes está mais acochado, aí eu tenho que dar atenção ao trabalho. Beleza. Não perguntei especificamente de ti, porque basicamente, se eu não me engano, você é uma das pessoas que tem um problema com quinta-feira à noite, né? Os outros dias à noite. É por isso que eu já estava antecipando aqui, só para saber mesmo. Obrigada. Isso mesmo. A gente, então... Eu poderia só fazer uma pergunta, pessoal, se não for atrapalhar. Pode sim. Em relação a esse edital que saiu, ou não, edital não, né? Uma inscrição que saiu, que o edital ainda vai sair, né? Que a Simone até colocou ontem que ela não sugeria, tipo, a gente se inscrever por conta que a gente tem outras possibilidades de inscrição, né? E a inscrição dos técnicos de iluminação de evento fica só para a galera que não tem essa outra possibilidade de estar se inscrevendo de outra forma. Então, eu até pergunto por conta que, tipo, tinha um grupo de pessoas que fazia esse serviço, tipo, de montagem na capatazia, juntamente comigo, né? E aí a pergunta é se essas pessoas são aptas a se inscreverem nesse quesito. São sim, viu, Manuel? Elas são totalmente aptas. Inclusive porque elas não receberam pelo Audi Blanc. Eu achei que fosse para você. Você, como recebeu da Audi Blanc, é mais interessante, de fato, o edital artístico. Mas eles, sim, é possível, viu? Inclusive, como eu trabalhava diretamente com vocês, eu acho que vocês têm muito portfólio disso, tem fotos e tal, e aí fica só atento nisso, de ajudar os meninos na inscrição, porque pede isso, a experiência, né? Então, eu acho que vocês também podem pedir uma declaração para a ECOA, tá bom? Se contribuir. Beleza, eu acho que o mais difícil, acho que a declaração é melhor, Romualdo, que eu acho que não vai ser tão fácil achar esse material agora. Até é possível, mas acho que vai ser difícil. E o tempo de inscrição é pouca, né? Até domingo só. Me procura no privado, porque aí o Davi da ECOA pode fazer isso para ti, né? Tá bom? Aí eu passo o contato dele. Beleza, massa.
Pessoal, eu acho que a gente bravamente conseguimos falar um pouco sobre todas as pautas. Encaminhamos aí a questão da revisão dos horários e o grupo de estudo para debater sobre a consulta pública, que provavelmente vai ser lançada na terça, né? E já tem aqui também as pautas para abril, que os estudos também vão que os GTs vão se resolver entre eles, né? Eu acho que é isso por hoje. Se vocês tiverem mais alguma coisa para falar, quero agradecer a presença de todos vocês, especialmente o pessoal aí que está chegando junto aí a primeira vez. O Rodinei aí, parabenizar pelo trabalho dele, fiquei muito feliz. Rodinei e Donatello. Feliz pelo trabalho que ele faz aí. Satisfação dele aqui entre a gente. No mais, é isso. Alguém tem mais alguma coisa para falar? Não, só boa noite para todo mundo. Valeu. Queria só propor ao Rodinei, viu, dar uma fala aí, um salve aí no Rodinei, que ele irradie esse sentimento aqui de união, de organização desse fluxo que é importante, político, né, para que a capoeira cada vez mais tenha seus direitos ali, né, cada vez mais seja reconhecida em Sobral como patrimônio. Então, para que você irradie isso, né, converse com seus amigos, né, com a galera da capoeira, para irradiar, para que, quem sabe, vocês estejam ali em breve no Conselho Municipal de Política Cultural, tá bom? Abraço a todo mundo. Valeu. Olha o print, pessoal. Olha. Deixa eu só bater Vamos lá, aqui. deixa eu ligar, galera. Eu ia falar aí do Romualdo, pode ser? Ligue sua câmera enquanto você fala. Cara, eu tô sem blusa, meu irmão. Aqui tá quente pra caramba, eu tirei a blusa, mas deixa eu vestir. Ei, pessoal, desculpa também não tá tão assim presente como eu gostaria de estar também, como muitos aí no fórum, por conta que no início desse mês de fevereiro, eu comecei a ter umas crises de ansiedade, e aí eu fico oscilando nessa parada que é nova para mim, eu ainda tô aprendendo como lidar com isso. Ontem mesmo eu nem dormi à noite, porque a garganta fica entalando, sabe? E aí é isso, por isso eu também não tô tão presente como eu gostaria de estar. Tudo bem. Tamo junto aí, Emanuel, nesses próximos. Valeu, Manuel. Força para você, vou tirar meu o querido. print. Vamos lá, os print aí. Cadê O rapaz da capoeira Rafael? quer falar. Vai, pera. Então, galera, bem rapidinho aqui, a cara do Iago aí, bem na tela principal aqui. Então, galera, só quero agradecer mesmo, né? E outra coisa, eu vi a necessidade, certo? Eu vi a necessidade da galera da capoeira estar participando disso, somando, né? Eu acho que os meninos precisam exatamente disso, do incentivo, certo? É como o Chico falou, né? A galera gosta muito de estar dentro dessas interações quando se move o capital, né? Mas é interessante também que existem outras pessoas, né, que têm essa curiosidade de estar participando e contribuindo, né, com a cultura de Sobral local, né? Mas é isso aí, se depender de mim, a galera vai chegar junto, certo? Somando. Beleza, galera? Valeu, galera. Boa noite. Valeu. Valeu, falou. Vocês. Rafael está aprendendo muito aqui com a gente, tá bom? Dá um salve no Rafael Melo aí também, que tá chegando junto com a gente, tá bom? Para não esquecer. Valeu, Rafa. Valeu. Valeu. Né, aí? Já tirou. Falou, boa noite. Valeu, boa noite. Boa noite.